Oi, oi pessoal. Vou esperar um pouquinho para a Aline entrar. Boa noite. Se puderem avisar se estão me ouvindo. Ai, quanta gente amiga entrando, tô adorando. Boa noite. Hello, Bahia. Adorei sua notícia nova. Deixa eu só esperar a Aline entrar, pessoal. Fê, realmente esta live está sendo aguardada. Eu entrei mais cedo para fazer um teste com a Aline e entrou uma galera. Só não sei o que aconteceu que a Aline não tá entrando ainda. Mas vamos esperar que já já ela tá entrando. Bom, eu vou fazer o seguinte, então. Enquanto a Aline não entra, eu vou ler o currículo dela que é tão extenso. Vamos lá. A Aline... Então, eu vou conversar hoje com a Aline Sardinha, certo? Doutora Aline Sardinha. Ela é coordenadora do Núcleo de Disfunções Sexuais do IPUB, aqui da UFRJ. Ela é doutora em saúde mental, também pelo IPUB da UFRJ. Ela é especialista em terapia de família e casal, pela PUC Rio. Ela é terapeuta cognitivo-comportamental certificada pela FBTC. Ela é ex-presidente da ATC Rio, que é a Associação dos Terapeutas Comportamentais. Ela é vice-presidente da FBTC. E ela é autora da terapia cognitiva sexual e do curso de formação online em terapia cognitiva sexual. Ou seja, certamente ela vai trazer grandes ideias e dicas práticas para nossa discussão e uma série de coisas. Só não sei cadê ela. Deixa eu mandar uma mensagem para ela aqui. Pessoal, também se vocês quiserem ir colocando perguntas e algumas questões, enfim, que queiram que ela responda, ou eu e tudo mais, vocês podem ir colocando, que eu vou depois tentar correr aqui as perguntas, tá? Deixa eu ver se ela entrou. Aline, você está por aí? Não estou vendo a Aline, não. Bom, oi, Fê, linda. Eu vou começar a falar então um pouquinho enquanto a Aline não entra. A ideia dessa live surgiu porque... Sim, Kelly, estamos todos ansiosos por essa live, né? A ideia dessa live surgiu porque, na verdade, a minha querida amiga Cris Machado me deu uma ideia de tema, né? De escrever um pouco sobre a questão da sexualidade no pós-parto, das dificuldades da retomada da vida sexual e tudo mais. Então, como o post ficou gigante, porque é muita coisa para se falar, eu acabei transformando numa trilogia. Então, foram 3 posts sobre sexualidade no pós-parto, né? E, cara, fez muito sucesso. Os posts fizeram muito, muito, muito sucesso. E, enfim, eu vi que a gente precisava falar mais sobre isso, vi que é um assunto pouco falado. Eu recebi muitas e muitas e muitas mensagens inbox de pessoas agradecendo. Vai ficar disponível sim, Vivi. Vou deixar disponível por 24 horas, tá? Então eu recebi muitas mensagens inbox de gente agradecendo falar sobre o assunto. A Aline chegou, tá? Então, deixa eu... eu achei que seria uma boa chamar uma especialista e a primeira pessoa que me veio à cabeça foi a Aline, que é uma querida e trabalha com isso no dia a dia, trabalha com isso na clínica. Tem uma formação super extensa, né? E eu realmente, bom, na clínica a gente sabe como chega essa questão sexual, o quanto isso é latente, o quanto isso é importante no puerpério, a quantidade de casais aí que se perde, né? Que se perdem nesse sentido, né? No puerpério. Então, a ideia realmente é a gente poder falar um pouco mais sobre isso. Queria dar a palavra para a Aline, assim que ela conseguir entrar, claro. E alguém tá vendo a Aline aí? Para mim aparece aguardando. Aguardando a Aline.
Queria dar a palavra um pouquinho para ela assim que ela entrar. E claro que abrir para as perguntas de vocês também, né? Quero muito saber de vocês as dúvidas, as dificuldades, enfim, o que está motivando a participação de vocês hoje. Oi, 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 oi. Deixa eu tentar chamar a Aline de novo. No nosso teste deu super certo. E agora, na real, não está dando certo. Oi, um monte de gente amiga aí. Tá dando assim, aguardando a Aline. Eu não sei se ela tá com sinal ruim ou o que que tá acontecendo. Oi, Ana! Alunas queridas que estão entrando. Gente, no momento nós estamos aguardando. Oi, Vânia. No momento nós estamos aguardando a entrada da Aline, né? Bom, enquanto a Aline não entra, vou eu aqui falar um pouco mais sobre o tema, né? Uma das coisas que mais suscitou aí curiosidade quando eu falei sobre o tema foi justamente a questão da gente. Oi, Aline! A Aline tá escrevendo, mas não está conseguindo entrar, é isso? Você está com sinal ruim? O que que houve? Aparece assim para mim, Aline, que a Aline não pôde participar. Você está por aí? Bom, vou tentar falar mais um pouco. Vamos falar disso? Eu quero tentar fazer com que você participe, Aline. Estou aguardando você. Vê se o seu sinal tá legal, Aline. Alguma coisa aconteceu. Estou tentando fazer a Aline entrar, pessoal. Gente, eu vou tentar ver se eu faço a Aline entrar, senão eu vou fechar e vou abrir de novo. A gente fez um teste ainda há pouco e rolou super direitinho. Talvez, Aline, seja alguma questão do sinal. Você pode tentar sair e entrar de novo. Tô falando com ela no WhatsApp. Bom, pessoal, vamos ver se a Aline entra de novo. E a gente consegue falar com ela. Solicitou e eu tô te chamando e não tá entrando. Você tá no Wi-Fi, Aline? Não sei o que está acontecendo. Bom, vou tentar falar um pouquinho, então, enquanto a gente aguarda a Aline entrar, que é uma das questões que suscitou mais interesse do pessoal, foi realmente a ideia de não... A Aline deu de novo, assim, a Aline não pôde participar. Vou tentar de novo, pessoal. Acho que a Aline saiu. Pronto, deixa eu ver se agora eu consigo. A gente fez um teste e deu super certo. Não sei por que agora não tá dando. Oba! Acho que deu. Só tá virado. Para vocês? Não, tá bom. Agora sim. Tá Isso, bom. isso. E aí, tudo bem? Ai, que bom, bem-vinda, deu Que certo. bom, que bom. É,
Aline, eu estava contando aqui para o pessoal um pouco do seu currículo e, enfim, do que me trouxe essa ideia de fazer a live com você, porque na verdade foram os posts que eu fiz sobre esse tema, né, sobre a questão da sexualidade no pós-parto. E aí, assim, choveu muita mensagem, choveu muito comentário, até gente me agradecendo por ter conseguido finalmente transar naquele dia, aconteceu. E eu fiquei. E foi super legal, foi muito, muito, muito legal o feedback, né? E eu falei assim, gente, eu acho que esse é um tema que está pouco explorado, né? Que está pouco falado. Muitos dos comentários foi isso, né? Nossa, é muito tabu, nossa, como é que a gente faz? Enfim, realmente as pessoas estão muito perdidas, né? Esse é um cenário comum, a questão do pós-parto e essa ausência de libido, ou esse esquecimento aí de quem se era antes e tudo mais. Então, enfim, eu queria aproveitar esse espaço com você, já te apresentei, mas eu queria muito que você se apresentasse novamente, para que você falasse um pouquinho do seu trabalho, das suas percepções. Então, a palavra está contigo. E claro que quem quiser ir colocando perguntas e tudo mais, depois eu vou trazer aqui também. Oi, gente. Então, é um prazer enorme estar aqui. Eu acho que esse tema é super importante. Eu tenho uma admiração incrível pela Bianca, profissionalmente, enfim, como mãe, ela me ajudou muito nos meus dois momentos de amamentação. Então, enfim, tenho. Assim, pertinente a gente poder falar desse assunto, né? Eu trabalho com terapia cognitiva sexual, que é uma abordagem de psicoterapia, e recebo diariamente no consultório casais com queixas sexuais, pessoas, né, com queixas sexuais as mais diversas. E atualmente tem um núcleo de pesquisa também, né? Então, estou na UFRJ com um núcleo de pesquisa em terapia cognitiva sexual, com vários temas de pesquisa. Mas tem algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente pensar, né? Assim, a Bianca estava falando desse momento aí do pós-parto, né? Como que é muito maior do que o sexo, a transição que as pessoas precisam fazer, né? Então, os casais vão ter que se adaptar a toda uma nova via de relacionamento, de vínculo nesse pós-parto, nesse início da parentalidade. Né? Então, acho que uma coisa importante da gente pensar é que não dá para ser inocente, né? E uma pergunta que chega muito para mim é assim: quando é que vai voltar ao normal? Enfim, não vai voltar ao normal nunca, nada será como antes. Né? Então, normal não existe. Né? E se a gente pensar que o normal, o que é o normal no sexo, né? Então, o que é o sexo que eu faço aos 15 anos, o sexo que eu faço aos 18 anos, o sexo que eu faço quando eu casei, o sexo que eu faço 10 anos depois de estar casado, o sexo que eu vou fazer na gravidez, no pós-parto, no climatério, quando eu tiver 80 anos. Então, ao longo do ciclo de vida, o que é normal no sexo vai mudar necessariamente, né? Então, o sexo sem filhos é muito diferente do sexo com filhos. Não estou querendo dizer que é pior, que nunca vai ser igual, que nunca vai ser bom, né? Porque fica parecendo que nunca vai ser bom. Mas não vai ser como antes, porque, enfim, as coisas mudam. Então, acho que esse é o primeiro mito, né? De que as coisas precisam voltar o quanto antes ao normal. O corpo precisa voltar o quanto antes ao normal. O casal precisa voltar a funcionar como se não tivesse filho, como antes. E, na verdade, a história aí é achar um novo jeito. Um jeito que seja ótimo, que funcione. Eu não estou falando de um jeito pior, um jeito capenga, não é nada disso. Né? Mas é um jeito que funcione para todo mundo. E aí vai ser um jeito diferente. Então, assim, é claro que vai ter uma criança no quarto do lado, é claro que essa criança pode chorar, é claro que pode ser que tenha uma babá dormindo em casa, enfim. É claro que vai estar todo mundo muito mais cansado. E isso não vai ser como antes. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Assim, a gente pensar na ideia de que é sempre necessário adaptar o sexo ao longo das etapas da vida. E isso, enfim, está na base de todas as queixas que eu recebo no consultório, gente. Então, o desejo mudou no relacionamento. Claro que mudou, tudo mudou. Né? As músicas que eu gostava 10 anos atrás também provavelmente mudaram. As coisas mudam. A questão é como é que a gente adapta. Então, eu acho que isso é um exercício que o casal pode começar lá no momento em que eles começam a planejar essa gravidez ou no momento em que eles se deparam com essa gravidez. Porque já na gravidez, o sexo muda. Né? Então, os Uhum. hormônios mudam, mas eu gosto bem de tirar da conta dos hormônios. Então, assim, pode ser que eu esteja falando uma coisa bem diferente do que vocês estão acostumados a ouvir. Que claro que hormônios existem, são importantes. Mas mulher tem flutuação hormonal todo dia. Né? Mulher está Uhum. sujeita a anticoncepcional, mulher depois vai usar DIU com hormônio, mulher. Enfim,
Hormônio é o que não falta pra gente, flutuação hormonal é o que não Sim. falta pra gente. Se o sexo for depender disso, realmente a gente tá muito mal, né? Então a gente tem que aprender a fazer o sexo que independa de hormônio. E a gente, mulher, homem, né? Então, assim, a questão é como é que a gente vai lidar com isso. Então, acho que lá no início da gravidez, quando começa a ficar cansada, quando tá enjoada, quando, enfim, quando tá lidando com tudo aquilo, essa história aí já é necessário adaptar. Aí talvez tenha um segundo trimestre um pouco mais tranquilo, mas aí um último trimestre que às vezes também já precisa fazer um monte de adaptação. Então, ir pensando ao longo da gravidez como é que se vai fazer isso, né? Como é que essa parceria vai se construir no sexo e fora do sexo. Acho que é super importante. Então, é uma lógica que esse casal vai podendo se adaptar, né? E o sexo é só uma das coisas que eles vão ter que adaptar. Porque acho que acontece e aparece muito no meu consultório, é o pessoal inocente mesmo, que não tinha ideia do que ia ser o pós-parto, que achou que, enfim, eu ia voltar como antes, tudo ia ser como o quanto antes, 40 dias, então tem aquela lógica do resguardo, né? Nossa, saiu do Sim. resguardo e vai estar, ó, tinindo de volta. Não é da minha experiência, não sei da de vocês, mas não conheço ninguém que 30 dias depois do parto esteja pronta para voltar a fazer o que quer que seja, né? Nem ao trabalho, nem para transar, nem para nada. Então, assim, eu acho que se a gente pensar no sexo enquanto alguma coisa que tem a ver com bem-estar, precisa ter a ver com bem-estar, com prazer, com relaxamento, a gente precisa entender que essa mulher tem que ter o bem-estar dela cuidado nesse pós-parto para poder pensar Uhum. o que quer que seja. Então, assim, eu costumo falar para os casais no consultório que assim, sua esposa está cansada, né? Que aí eles chegam com a queixa, ela vive cansada. Eu falei, se ela vive cansada, talvez seja a senha para você entender e começar a pensar num jeito dela ficar menos cansada, né? Então, se ela está cansada, quem sabe uma massagem no pé não seja um bom convite, né? Se ela está cansada, quem sabe, olha, dorme a noite toda para eu poder ficar com o neném à madrugada, e aí a gente pensa o que vai fazer no dia seguinte, pode ser até que no dia seguinte ela esteja mais receptiva a um convite mais sexual, né? Então, tem a história do cansaço, da sobrecarga, da divisão de tarefas. E aí a gente pode ir desde das questões sociais, né? Então, acho que essa licença paternidade de 20 dias ajuda muito, porque mesmo fora do Uhum. resguardo, né, nesse momento, vai estar igualmente cansado. Vocês estavam me ouvindo? Porque achei que caiu um pouco. Bom, tá Eu travei, mas eu ah, acho que tá, tá é, bom. Então, assim, a mim. quem está dividindo ali a tarefa está junto, está provavelmente igualmente cansado, ou está conseguindo pensar num jeito de ter prazer juntos, né? Eu acho que esse é um outro ponto importante, essa disparidade de energia, essa disparidade de bem-estar. Então, muitas vezes a gente vai ter Uhum. uma mulher que teve laceração, uma mulher que está sofrendo com 1000 questões de amamentação, que ainda tem, enfim, está sofrendo lá com as questões, né, possíveis do seio, enfim, ou até com o corpo que está diferente, que está voltando, né? E o corpo Sim. demora muito para voltar, às vezes nunca volta ao que era antes, né? E aí como Sim. é que a gente erotiza um corpo que não era aquele que eu aprendi a erotizar nos últimos anos, que o meu companheiro, a minha companheira aprendeu a erotizar nos últimos anos. Então, é um reaprendizado daquele casal. Agora, eu acho que é importante a gente pensar que o objetivo do sexo é prazer. Então, assim, mais do que pensar se vai ter sexo, se pode penetrar, se não pode penetrar, é como que a gente pode achar um momento de prazer e de vínculo juntos, né? E Ótimo. isso, Uhum. acho que quando a gente pensa em termos muito médicos, assim, aí tem hormônio, aí tem resguardo, aí não pode fazer penetração, tudo bem. Enfim, não conheço quem, poucas pessoas vão estar pensando em fazer penetração antes dos 30 dias do resguardo, né? Não é uma Sim. queixa muito comum Uhum. no consultório. Não. Mas assim, muitas mulheres estão precisando de um carinho nesses primeiros 30 dias, né? E esse carinho pode ser um carinho sensorialmente prazeroso. Então pode ser uma massagem, pode ser uma masturbação, pode ser um sexo oral, pode ser, enfim, né? Na maior parte dos casos é possível fazer uma estimulação que para essa mulher seja boa. Então, assim, quando a gente pensa no sexo enquanto penetração, essa lógica de o sexo vai voltar, o sexo nunca precisou ter ido embora. Se a gente adapta, Sim. dá para fazer sexo a qualquer momento da história. Né? A gente consegue fazer isso com um paciente lesionado medular, por que não vai conseguir fazer com a puérpera? Né? Então, a história da Eita. gente. Né? Não é isso? A história da gente
enfim, como eu acho que a função do parceiro é pensar assim, como que eu vou aproveitar que eu tô com um pouco mais de energia, numa posição de um pouco mais de vantagem, liderar esse movimento de gerar bem-estar para minha companheira, para que ela possa aceitar um convite, Uhum. né? Então, assim, eu acho que Sim. as pessoas que me contam que fizeram sexo antes dos 30 dias, lá os fatídicos 30 dias, 40 dias, é isso, né? Então a gente estava junto, aí a gente fez uma masturbação, aí a gente fez um sexo oral nele ou em mim, e nem necessariamente precisa ser uma coisa que vai levar ao orgasmo. E acho que Hum. isso é um exercício que pode começar já na gravidez, né? Na maior A parte das gravidezes. criatividade, né? Criatividade, né? E Uhum. dissociar o sexo da penetração e associar o sexo a prazer. É um momento de prazer Uhum. junto. Então, por exemplo, se a gente pensar em vibrador, vibrador é uma coisa que a pessoa pode estar cansada, pode estar no leito de morte, ela não precisa fazer nada. O negócio vibra, funciona, é incrível. Muito bom. Né? Então a mulher está Sim. exausta. Quem sabe um vibrador? E importante esclarecer, não é para colocar o vibrador na vagina dela. É para usar o vibrador Uhum. na vulva dela. Ela provavelmente vai saber te instruir o que fazer com ele. Né? Então, Sim, sem assim, dúvida. então, se não dá para fazer nada, vibrador funciona, né? E aí pode Sim. ser que isso já faça aquela mulher se sentir mais disposta, ou volte a pensar em sexo de alguma forma. Então, eu acho que nesse momento, oi, tem várias pessoas falando, né? Tem Mas várias assim, pessoas se apaixonando por você, Aline. Talvez você mas vai é receber algumas isso, propostas, inclusive. né? Eu acho que é importante a gente pensar que é a vontade, né? O que é? E isso eu acho que é muito triste que a gente vê no consultório, assim, que muitas vezes a motivação que essas mulheres têm para transar é medo, né? É medo do parceiro achar outra mulher, é medo do parceiro se desinteressar, é medo de Uhum. um monte de coisas. Enfim, é Isso, medo de não dar tesão em ninguém, né? com Então, certeza. normalmente acaba sendo um sexo que elas vão entender como violento, como mais uma tarefa, como alguma coisa que ela vai fazer no fim do dia, depois que ela faz aquela última mamada. Ou tem Fala. uma coisa também, né, Aline, que é coisa da assexualidade também, né? Daquela sensação de que eu não preciso mais disso. Eu estou me satisfazendo, e eu acho que isso aí sim está muito ligado à questão da amamentação, né? A amamentação, vamos combinar, ela é prazerosa sim. Para muitas mulheres, ela desperta sensações de prazer, inclusive semelhantes ao que ela vive no sexo, ou não só o gatilho sexual físico, mas o emocional, porque a gente sabe que essas zonas de prazer estão interligadas. A mama é erótica, bem ou mal, na maior parte da vida útil, da vida fértil, né, da mulher. Então, assim, e as pessoas chegam nessa que assim, não, eu tô sem sexo, eu tô bem, e eu não tô sentindo falta, e aí vira uma inércia infinita, né, também. Isso. E acho que isso é uma coisa importante. Até teve uma pessoa que agora eu não estou conseguindo ver o nome dela que perguntou: será que não acaba não virando um pretexto, né, para sair para, enfim, colocar a libido num outro lugar? Muitas vezes É a é. Cris. Uhum. Mas muitas vezes a gente vai ver que é uma mulher que já não achava que aquilo estava tão legal. Ou seja, talvez seja Uhum. uma janela de oportunidade para a gente construir nessa parceria um sexo que seja bom para todo mundo. Ou seja, porque o sexo nem o que ele era antes já era bom, né? Então, realmente, se Sim. o sexo de antes já não estava tão maravilhoso, provavelmente ela vai querer voltar menos. Mas acho que aí é mais um motivo para a gente pensar nessas práticas não penetrativas, que normalmente são as práticas que geram mais prazer para a mulher. Então, acho que se a gente Uhum. colocar o prazer dela no foco, porque normalmente o que a gente tem como foco? O prazer dele. Né? Então, eu tenho que Sim. satisfazer o parceiro de alguma forma, eu tenho que voltar a ficar bonita, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo outro. Se a gente inverte essa lógica e coloca o prazer dela no foco, então, assim, como é que a gente vai fazer essa mulher voltar a querer? Porque é claro que na hora que você tem um bebezinho, ou você só quer pensar no bebezinho, ou você não quer pensar em mais nada, só quer dormir, né? Sim. Então, a chance do parceiro entrar aí como um grande elemento, ou ele tem que conseguir achar um jeito de virar um cara super legal, né, que você queira, ou, enfim, vocês vão ter que achar aí uma possibilidade. Então, é claro que muitas mulheres acabam nesse momento da maternidade, acaba aparecendo uma queixa sexual que já era anterior. Isso é muito comum, Uhum. né? E aí, mais um motivo ainda para a gente trabalhar. Agora, é claro também que, às vezes, a desconexão que vai acontecer nessa transição para a parentalidade, então, muitos casais não conseguem se adaptar. Então, a mulher mergulha e o cara vai se afastando. É muito comum isso acontecer, Uhum. né? E essa desconexão vai aparecer no sexo. E essa desconexão normalmente ataca muito a libido.
feminina, né? Então, raramente você vai genuinamente querer transar com um cara que você percebe que não tá conectado com você, com a nova família, enfim. E aí, às vezes, as motivações para transar acabam sendo outras que não o desejo, né? E as mulheres não conseguem desassociar essas duas coisas, né? A performance do homem enquanto pai e a performance enquanto parceiro sexual, né? É difícil, né? Muito parceiro para ela, né? Porque assim, às vezes o cara pode não ser muito bom de trocar fralda ou não esteja na linha de frente, mas se ele estiver sendo um bom parceiro para ela, se ele for alguém que está segurando a onda dela, ou se ela entender que o fato dele estar trabalhando e permitindo que ela não trabalhe e se dedique à criança é uma parceria, ou seja, ela tem que perceber parceria. Porque se ela percebe Menos abandono, idealização, né? Menos idealização. menos idealização. Não É. precisa ser aquele Porque cara o que tá ali pessoal. o tempo todo, Sim, mas é né? que hoje rola essa coisa da imagem, né? Da imagem aí dos influencers, e aí tem o paizão, blogueirão, que, né, e tal, tal, tal. E aí, se o seu parceiro é um pouco menos do que isso, se ele participa um pouco menos, se ele não, né? Tem muita idealização na parentalidade hoje, né? Sim, com certeza. Eu acho que esse é um tema super importante para as mulheres e para os homens também, né? Então, a questão é esse casal continuar construindo um vínculo, né? Conseguir não se desconectar no meio do projeto. Porque aí, às vezes, o que acontece no sexo é só um reflexo do que está acontecendo no resto da vida, né? Às vezes eu percebo, por exemplo, casais que, enfim, a mulher está se dedicando muito à maternidade e o cara arruma um hobby novo para fazer. Então, calma aí, né? Isso é Uhum. desconexão. Isso é desconexão. E aí, provavelmente, isso vai esbarrar lá no sexo. Então, eu acho que às vezes é para além dessa história, né? Agora, tem uma outra coisa que eu acho que é importante a gente falar. Se eu estiver falando demais, você me corta, tá, Bianca? Não, mas tá ótimo, a gente tá todo mundo amando aqui. Eu não quero Eu acho que interromper. talvez seja importante a gente pensar é que, assim, o que os hormônios vão fazer a diferença, né? Vai fazer muita diferença na libido e vai fazer muita diferença na lubrificação, normalmente. Mas assim, a Uhum, lubrificação é a parte fácil, né? A lubrificação a gente resolve. Mas sim. vai fazer diferença na libido. Por quê? Porque bem-estar de forma geral, descanso, enfim, estar ótima é a condição para desejo espontâneo, aquele desejo que você acorda e fala assim, ai, quero transar, ou ai, olhei meu marido, achei ele interessante, quis transar. Muito pouco Uhum, provavelmente uma puérpera vai ter espaço para isso, né? Às vezes ela vai estar querendo sim. assim ir na padaria só para dar uma volta. É isso que a gente ouve, né? Uhum. Então, muito provavelmente essa mulher vai responder a um convite sexual muito mais provavelmente do que ela vai entrar com um desejo espontâneo, né? Então é importante a gente falar dos dois tipos de desejo. As mulheres e muitos homens relatam, né, que o desejo pode aparecer de forma espontânea, quando, enfim, você está ali, ótimo, na praia, no resort, aí fala, vamos ali transar. Esse é o desejo Uhum. espontâneo. Mas esse é o desejo que, enfim, é menos provável de acontecer nessa época. E a gente vai ter o desejo responsivo. O que é o desejo responsivo? Eu estava fazendo alguma coisa, estava numa situação confortável com o meu parceiro, então assim, não adianta ser na hora que eu tô, né, cansada, trocando fralda, lavando fralda de pano, sei lá, né? Mas assim, Uhum. eu tô numa situação confortável com o meu parceiro, botando um neném para dormir, a gente tá ali juntos e tal. E aí ele começa a me fazer umas carícias. Olha a história do prazer dela voltando. Então, através de uma carícia que é prazerosa, ela tem resposta sexual. Então, provavelmente a resposta sexual está preservada a partir de uma carícia efetiva, né? Então, por isso o vibrador, por Uhum. exemplo, nada funcionar, o vibrador deve funcionar, né? E aí, se a carícia é efetiva, ela provavelmente consegue entrar no ciclo sexual, né? E aí ela vai experimentar desejo lá no meio da história. Então, assim, ela vai começar a transar sem nem saber muito bem por quê. Então, pode ser uma massagem que evolui para uma carícia mais interessante, que é um beijo, que é um Aham. elogio, e que daqui a pouco, enfim, E aí funciona. também, né, Aline, tem também uma. Nesse momento em que você fala isso, eu acho super importante isso, porque é um pouco do que eu falei nos meus posts, também é essa coisa das pessoas acharem que vai cair do céu a coisa do tesão, né? Que um dia vão acordar cheias de tesão, louca pra dar, e não rola nunca, e aí rola a inércia, porque alguém até escreveu, acho que socorro, que eu falo sempre também. Quanto menos se faz mesmo, né? Porque aí você entra sem buraca ali na inércia, né? Acho que é aquela coisa do tipo assim, nem todo começo de transa sem estar super querendo é um estupro, né? Porque assim, do jeito também que se coloca, vira uma coisa que assim, não, só faça se você tiver vontade. Se você não tiver vontade, você não é obrigada a fazer. Ok, eu concordo super com isso. Mas
há um caminho muito grande entre não ter vontade de fazer e assim, opa, se alguém me convidar e começar a me estimular ou fazer alguma coisa, eu acho que talvez eu possa começar a entrar no jogo e ficar bacana, né? Que é um Isso. convite. Ficar bacana, exatamente. Ficar bacana não significa que a gente vai penetrar, não significa que a gente vai até o final, não significa nada. Significa que pode ser gostoso, né? E eu acho que Uhum, isso é muito importante, eu poder saber até onde eu vou consentir, porque às vezes as mulheres falam assim, eu não quero fazer penetração, então eu não vou fazer nada, né? Tem uma pessoa que colocou uma sim, pergunta aí que depois eu quero falar, que é a experiência ao contrário. Me lembrem, se eu sim, esquecer, sim, tá? sim. É, eu Mas também, eu vi aqui. retomando esse ponto aí que você está colocando, né? Assim, se eu puder aceitar esse convite do meu parceiro com a tranquilidade de que não necessariamente eu vou ter que fazer penetração vigorosa como a gente fazia antes, se eu ainda não estou segura, né? E acho que esse é um ponto importante, porque, enfim, a maior parte das mulheres vai ter algum nível de desconforto, né? A genitália precisa voltar ao normal a despeito da via de parto. Então, enfim, tem Uhum, episiotomia, que aí torna as coisas super mais difíceis, às vezes tem uma laceração mais grave, mas mesmo na cesárea. Então, acho que tem muitas ferramentas que a gente pode usar, então a fisioterapia pélvica ajuda a gente a beça, elas têm muitas ferramentas para ajudar, mas também se autoconhecer, né? Então, você ir percebendo as mudanças na sua genitália ao longo da gestação, você aprender a fazer massagem no períneo, né? Que é uma região que vai estar super, enfim, cheia de trigger point, vai parecer o teu pescoço, assim, todo dolorido, as costas estão doloridas, o períneo também tá trabalhando ali o dia inteiro, né? Então, às uhum, vezes, o ponto de dor não é exatamente na cicatriz, às vezes é na cicatriz, mas às vezes é um trigger point mesmo, desses enfim, que está tenso ali, né? A uhum. fisioterapia trabalha isso super bem. Então, você pode, no seu pós-parto, também olhar para a sua genitália, né? E percebendo que às vezes muitas mulheres têm uma laceração e ficam com medo de olhar, né? Eu lembro que a Sim, minha enfermeira que me atendeu no pós-parto, ela falou assim: assim que você tiver coragem, olha, né? Para ver tá. como para você não ficar com aquela imagem catastrófica na cabeça. E foi muito bom. Sim, E aí, olhar e ir olhando e aprender. E aí, dali a pouco, você mesma. Enfim, tenta introduzir um dedo, ver como é que tá a história, faz uma massagem ali. E você poder fazer isso junto com o seu parceiro, então eu tô falando disso na lógica do se comprometer de que eu não tenho que transar com não. penetração se eu estiver confortável, né? Sim. E Mas que com você pode se dar a chance de, quem sabe, né? Quem sabe, vou me sentir confortável, deixa rolar. Uhum, deixa rolar. E aí coloca um dedo. Se for legal com o dedo, uhum. bota dois. Se for, e aí vai vendo, né? Sim, Enfim, sim, penetra sim. só um pouquinho e vai vendo como tá, E né? a Eu acho que Aline tem um tem relato também muito frequente. Tem um relato também muito frequente de muitas mudanças, né, na sensação sexual no pós-parto, né? Assim, de mulheres que sentem um prazer muito mais intenso depois que pariram, né? Isso, pelo menos, eu vejo com uma certa frequência, né? É comum isso? isso às vezes e na gestação também, né? Então, Uhum, até conversando com a pessoa que está ali perguntando da experiência dela ter libido, né? Então, assim, qualquer fenômeno é normal. Por isso que eu disse que o normal não existe, que nunca mais será como antes. Qualquer fenômeno é normal e é ok. Né? A questão é como é que vocês vão acertar essa parceria, porque a gente está aqui falando muito de mulher, mas muitos homens também vão ter que aprender a erotizar aquele corpo, vão ter que, enfim, separar a mulher que é santa, mãe, da mulher que é amante. A gente fala, às vezes fica parecendo que a gente está demonizando o papel do homem, mas na verdade eles também uhum. são só vítimas do mesmo sistema, né? Só sabem transar de um determinado jeito, só conseguem erotizar um corpo que não tem uma barriga mole. Enfim, não vão ter mais dificuldade de erotizar um seio que ejeta leite, com certeza. Né? E como é que É, a né? gente vai fazer, construir isso juntos, de um jeito que todo mundo Sim. fique satisfeito. Então, Ou de receber um não de vez em quando e não encarar aquele não como, né, um tiro na autoestima, mas sim que, tipo, deixa eu tentar mais um pouco, quem sabe do outro lado, quem sabe daqui 10 minutos, né? Ou então pensar na questão da sobrecarga também, né? Que são outras questões. e às vezes o não é para alguma coisa, mas pode ser um sim para outra coisa, né? Então, assim, agora eu não quero transar, mas eu quero bastante ficar abraçadinha. Eu não quero Uhum, transar, mas eu quero uma massagem. Eu não quero transar, mas enfim, eu topo te ajudar a se masturbar de alguma forma? Pode ser que sim, né? Então, sim. acho que esse não, ele às vezes só é um não muito pesado quando a gente está muito rígido. E aí, às vezes, eu vejo as mulheres por medo botando a barreira lá na frente. Não, calma aí. Né? Porque elas também não voltaram a ser como antes. Então fica assim, não, eu não vou transar porque eu não estou sentindo como antes. Enfim, não vai sentir Aham, como antes.
né? Vai ter que achar um Sim. novo jeito. Então, se ela ficar esperando voltar a sentir como antes, não vai nunca abrir essa porta. Então, Ótimo. acho que você falou. Ótimo gancho que você trouxe agora, para a gente aproveitar essa, né, passando da metade aqui da live, então aproveitar essa reta mais para o final, para a gente, porque eu queria muito que dessa live saísse alguma coisa prática, assim, eu fiquei muito feliz com o retorno das pessoas no inbox, assim, falando do quanto que os textos estimularam, fizeram com que refletissem e tal. E assim, eu queria muito que você trouxesse um pouco, o que der, é claro, da sua experiência prática. Eu acredito muito naquilo que eu escrevi nos meus textos, assim, de que não rola essa coisa de você ficar sentado, esperando o negócio descer, baixar, esperando aquele dia que você vai acordar sensacional, porque simplesmente esse dia não acontece, a não ser que você trabalhe por ele, que você invista nele. Eu acredito muito nisso, vejo isso dando certo na prática. Mas eu queria que você trouxesse da sua bagagem aí, que é gigantesca, o que você sugere, o que você acha interessante para quem está assistindo. Eu espero que tenham homens assistindo também, tomara. Mas Que tinham enfim. aí subindo Ai, que bom, pelas fotinhos, que né? bom, que bom. Então, olha, eu acho que é muito importante, primeiro de tudo, né, a gente ter um cuidado consigo. E acho que muitas mulheres acreditam que cuidar de si é voltar para academia. E acho que no Uhum. pós-parto, cuidar de si é dormir bem, é se sentir bem, é marcar uma massagem, é dar uma volta no shopping, enfim. Então, acho que a gente precisa entender primeiro o que é o cuidado de si, né? A outra coisa que eu acho importante é cuidar de si do ponto de vista da saúde mesmo. Então, assim, como é que tá, né, a minha saúde genital, se eu tô com laceração, se eu tô conseguindo levar a questão da amamentação ou não, como é que eu lido com isso, né? Se eu tô cheia de dor nas costas, se eu tô, enfim, todas essas coisas que acontecem no pós-parto. Acho que esse é um outro ponto bastante importante, né? Então, assim, quando eu começo a cuidar de mim, eu começo a ter espaço mental para olhar para o meu próprio prazer, tá? E aí começar a construir essas vias de prazer e poder voltar a ter um certo recreio, né? Que eu brinco que o sexo é a hora do recreio. E a hora do recreio, muito pouco provavelmente, para essa mulher, vai ser depois da última mamada. Então, às vezes, os casais são acostumados a transar no final do dia, né? Quando o cara chega Uhum. do trabalho, enfim. Pode ser que não seja. Pode ser que o sexo que funcione para ele seja naquela soneca das 11 da manhã do sábado, que o neném vai dar, e aí você se organiza, já pede para a avó vir, enfim, faz uma coisa que funcione, né? Ou Muito seja, bom. uma certa programação, eu acho que ajuda. E a programação não é para transar, a programação é para ter um momento de recreio desse casal, que eventualmente pode virar sexo. Então, eu acho que é Sim. importante, assim, colocar isso na agenda, né? Uma outra coisa que eu já falei, mas que é importante frisar, é a questão do que se vai fazer. Poder ampliar isso, poder consentir, tirar o consentimento a qualquer momento da história, e isso ser Uhum. ok, né? Uma outra questão importante é a história da contracepção. Enfim, quem está amamentando em livre demanda, isso é um pouco mais tranquilo, mas para quem não está, ou isso pode interferir de fato mais ainda na questão do hormônio, ou às vezes, enfim, para muitas mulheres é um fantasma, né? Engravidar de Sim. novo. E aí fazer penetração com camisinha, às vezes é mais complicado ainda quando você está com lubrificação ruim. Então, enfim, acho que tem que pensar juntos a contracepção. Né? E aí, de novo, o sexo não penetrativo, por exemplo, já resolve esse problema. Né? É. Outra coisa importante também da gente pensar é a lubrificação. Então, assim, gente, óleo de coco funciona, né? KY, para quem gosta de KY, enfim, lubrificação aos montes, nem pensem. Né? Lubrificação Ótimo. já é bom para todo mundo, Tem o enfim, óleo de coco sem odor, né? Para quem não tolera para quem não também. gosta daquele cheiro do óleo de coco. Então, enfim, Uhum. procurem, vejam o que funciona para vocês, tá? Uma outra coisa que eu percebo é a questão do leite, né? Eu, particularmente, tinha Sim. muita história do leite, enfim, a Bianca me ajudou muito, eu Sim. tinha uma quantidade absurda de leite, então não aguentava nem sentir o cheiro do leite. E eu tinha pavor que caísse leite na minha cama. Então, excessiva, né? Então, assim, É. leite no colchão tinha horror. Então, enfim, absorvente de seio, transa de sutiã, transa no banho, né? Ou seja, acha um jeito que se aquela história do leite, porque o que acontece? Quando a mulher começa a ter resposta sexual, ela provavelmente vai ter ejeção de leite. Então, quanto mais ela Sim. estiver gostando, mais ela vai ejetar leite, né? E às vezes Evitar ficar por cima, né? A mulher por evitar cima, de ficar com a fato, vai acabar gravidade, né? botando mais leite para fora, né? Ou se pressionar demais a mama, vai acabar colocando mais leite para fora. Então, assim, dependendo de como for a situação de cada mulher, né?
ver o que é possível fazer. Hoje em dia tem umas lingeries que são melhores, que dá para usar, Sim. enfim, na lingerie, não tô ganhando nada por isso, mas existe, né? Então tem umas que funcionam, que são lingerie de amamentação, que não são tão horrendas, não são bege, nem nada disso, né? Então, acho que são essas questões importantes aí de pensar, tá? Que mais? Ah, uma outra coisa que eu acho que funciona é a gente lembrar que o sexo, de novo, né, ele é muito para além das trocas sexuais. Então, assim, se eu posso estar recém-parida, eu posso estar parindo e eu posso beijar na boca, né? Então, eu posso beijar na Uhum. boca a qualquer momento. Beijar na boca é gostoso, beijar na boca lembra o nosso cérebro que sexo existe, né? Sim. Eu posso me masturbar. Se meu parceiro no trabalho, aquela soneca das 11 da manhã, que a gente está se sentindo um pouco melhor, eu posso fazer isso se eu quiser. Né? Se eu estiver muito cansado, eu posso usar um chuveirinho, posso usar um vibrador, que é enfim, que exige menos fisicamente, né? Sim. Eu acho que a mulher voltar a se masturbar é legal. Acho que a ideia, por exemplo, de fazer troca, enfim, de coisas sexuais com o marido pelo WhatsApp. Então, assim, mesmo que o sexo não esteja rolando, falar de sexo é legal. E se você não quiser ficar falando besteira, né? Falando uma coisa que vocês não estão acostumados, fala assim, fala de amor, de vínculo, de romance, né? Vamos ficar junto um pouco, vamos ver se a gente se organiza no sábado pra gente ficar um pouquinho juntos, estou com saudade do seu cafuné, enfim, alguma coisa que você consiga dizer, né? Então, Uhum. eu acho que essas questões são importantes, né? Acho que a ideia, por exemplo, de lembrar que muito pouco provavelmente você vai conseguir transar na sua cama, né? Às vezes sim, mas às vezes tem um neném dormindo, às vezes tem, enfim, cheiro de leite na cama, às vezes tem brinquedo de criança, chupeta de criança espalhado pela cama. Então pode ser que Sim, seja uma janela de oportunidade de novo para experimentar sexo em outros lugares, de outras formas, né? Enfim, claro. acho que esse Pela é um casa. importante. Pela Tem casa, um muita gente que carro. gosta, tem muita gente que gosta também de tentar ativar alguma coisa durante o dia, né? No sentido de assim, preciso começar a pensar em sexo, né? Pelo menos antes de fazer, preciso começar a pensar nisso, né? E aí talvez a leitura, né? Porque muitas mulheres curtem essa coisa da leitura erótica, né? Dos Erótica, quadrinhos, né? isso, Sim. porque vídeo realmente acaba ficando muito restrito, porque a cultura pornô é uma coisa muito forte. E tem mulheres que gostam até, mas tem mulheres que eu percebo que não curtem, mas elas curtem uma pegada mais literatura erótica, ou quadrinhos, alguma coisa assim, nesse sentido, né? Isso, acho que isso é legal também, né? Porque aí vai É. lembrando o cérebro que sexo existe. Porque acho que realmente nesse pós-parto, assim, a gente não lembra de nada, né? A gente, enfim, não Sim, consegue pensar sim. em outras coisas. Então, é natural que isso seja assim, mas a gente tem que trabalhar nessa dialética, né? De que tudo bem que é assim, mas que tudo bem também que eu possa, de vez em quando, querer arejar minha cabeça, pensar em trabalho, pensar nos amigos, pensar em sexo. Então, eu acho que Sim. é uma dialética mesmo, essa saída do mergulho na maternidade, né? Então, acho que É. isso é importante. Agora, tem uma coisa que a pessoa, não consigo ler o nome, mas que ela colocou aí, desse pai, né, que foi ao contrário, dela ter Ah, mais sim, eu vou voltar aqui para marido e o você também. pai Eu tá. tive uma experiência frustrante, foi a crise, eu tive uma experiência frustrante. O pai mergulhou tanto na paternidade que ele não queria. Era difícil para ele ver a mãe como mulher. Ele se ofendia de eu ter tesão e querer sexo. Isso é muito comum, né? Assim, se a gente pensar, os homens são muito violentados também nesse lugar de que eles têm que ser máquinas de sexo, né? Então, assim, a gente acha super normal a mulher não querer sexo, mas um pai que está muito dentro da história, ele provavelmente tem pai que tem baby blues, né? Eles provavelmente vão entrar na história e aí eles vão reagir Uhum. de um jeito, às vezes, muito semelhante ao que as mulheres reagem, e não tem problema. Né? Então, eu sei que é muito mais fácil a gente entender uma mulher que acabou de ter filho, que tem uma queda de libido, mas os homens também podem ter. Então, quanto mais o cara está vinculado com um novo projeto, menos ele vai ter espaço mental para pensar em outras coisas, principalmente se tem uns tabus envolvidos, que é essa história da cisão, né, entre a mulher que é mãe, a mulher que é sexualmente Sim. ativa. Então, assim, são questões mesmo que esse casal vai ter que reorganizar para conseguir Uhum. um sexo aí depois da parentalidade. E essa história aí não é um problema de pós-parto, é um problema de parentalidade, né? Verdade. Tem uma pergunta aqui interessante. Era bom que você falasse um pouquinho também sobre a cama compartilhada e o tanto que ela pode atrapalhar o sexo.
que você Então, acha? eu acho que, enfim, eu acho que a cama compartilhada funciona perfeitamente bem para quem funciona. E, enfim, acho que você tem que pensar, e isso eu digo para todas as mães com quem eu me relaciono. Acho que vocês têm que pensar no que é melhor para vocês, enquanto família, enquanto casal, enquanto pessoa. Então, tem muita gente que faz cama compartilhada. Aqui em casa, por exemplo, a gente faz cama compartilhada sempre que nos é conveniente. Então, a criança veio para a cama e a gente está com muita preguiça de levar de volta e vai dormir na cama. Né? Ou Sim. durante a amamentação, por exemplo, me era super conveniente. Mas tem pessoas que não querem de jeito nenhum. Eu não acho que a cama compartilhada necessariamente atrapalha nada. Eu acho que o que atrapalha é essa rigidez de que a cama tem que estar maravilhosa, porque o quarto tem que ser um lugar erótico. Enfim, eu acho que dá para erotizar um outro canto da casa se a cama tiver com a criança dormindo, né? Uhum. Então, assim, se eu precisar transar na minha cama, também não tem problema. Eu pego a criança, boto ela lá rapidinho num outro lugar e transo na minha Tá. cama, né? Basicamente, você está querendo dizer que é mais uma desculpa que as pessoas usam para se enganar e não Acho que retomar não a vida tem conceito com a cama preconceito também. compartilhada, entendeu? Eu acho que Preconceito o problema também. não é que falta cama. Se o sexo pós-parto fosse um problema de falta de cama, realmente era simples, né? E teve um comentário aqui que eu também quero falar, né, sobre o uso de ocitocina artificial para libido. Se fosse um problema tão fácil de se resolver, de fato, os laboratórios já estavam aí. Bom, já estão super ricos, mas estariam ainda mais, porque estava todo mundo cafungando aí ocitocina e gozando loucamente. Não é o caso, né? Não funciona exatamente por aí, né? E, enfim, mesmo as pesquisas para o Viagra feminino aí andam dando com os burros na água, né? Não estão sendo assim tão felizes no seu propósito. Então, eu acho que talvez a gente tenha que estudar aí a mente feminina um pouco mais. Eu não sei qual é a sua opinião a Acho que é respeito. muito para além dos hormônios, gente. Acho que de verdade tem muito pouco a ver com hormônio. A gente flutua de hormônio o tempo inteiro. Claro que o hormônio vai atrapalhar um pouco ali a lubrificação, enfim, bota um óleo de coco, não é sobre isso, né? Mas, Exatamente. sim, não estou dizendo que pontualmente pode ser que alguma mulher precise de um apoio maior ou menor, mas eu acho que, enfim, é muito para além dessa história. Eu acho que tem muito a ver com o jogo do casal. E tá uma vibe louca agora também de mulheres tomando testosterona. Ai, até me enrolei. Mulher tomando testosterona, né, para tentar também engrenar a libido, e aí rola, né, mil coisas envolvidas nisso, e não tem mágica, né, Aline? Tem trabalho, né? Acho que na verdade tem trabalho. Não tem mágica, não tem nenhuma evidência de que a testosterona aumenta a libido em mulher que não tem baixa de testosterona. Então, Uhum. e a gente tem uma série de evidências de que ficar tomando hormônio desnecessariamente atrapalha um monte de coisas na saúde, né? Então, enfim, não faz sentido essa intervenção do ponto de vista de um olhar integral para a saúde, mas acho que no fundo, o que a gente tem que pensar é que demanda é essa de que essa mulher tenha libido, queira sexo, goste de sexo e de preferência esteja linda e goze 10 vezes e tenha energia, isso às 11 da noite, depois de ter amamentado, trabalhado, ido à academia, feito a depilação, enfim, eu acho que é um pouco por aí, né? E para os homens também, enfim, a gente está aqui, parece que a gente está num antro feminista falando só de mulher, mas esses homens também, Uhum. né? O cara está trabalhando, ajudando na madrugada, enfim. Pode ser que também ele não esteja com esse tesão todo, né? E tudo bem também. Então, eu acho que a gente não precisa demonizar a baixa de sexo no período pós-parto, né? Eu acho que é um reaprendizado. Acho também que não dá para se acomodar e achar que é normal. Enfim, eu acho que é importante trabalhar nessa dialética de que, por um lado, é normal, por outro lado, vamos trabalhar para achar um jeito de da gente gostar de fazer isso de novo, né? Mas, Uhum. enfim, acho que também não dá para a gente achar que tem que tudo voltar ao normal muito rápido, né? Sim, e acho que trazendo um pouco aqui para a questão da amamentação também, que afinal de contas eu tenho, né, um público sempre aí muito forte, eu estou vendo muitas consultoras ou eventualmente até clientes e tudo mais, da questão de como também, muitas vezes, o prolongamento da amamentação, né, mesmo numa situação super já desfavorável, onde já não há mais desejo que aquilo se mantenha, né, que esse relacionamento mãe e bebê, criança, já não se dê mais dessa forma, mas o quanto muitas vezes o prolongamento da amamentação acontece para colocar uma nuvem, né, assim, em cima dessa questão da assexualidade aí no pós-parto, né, Aline? Que também é uma outra questão muito frequente da clínica, né?
Sim, e aí eu acho que realmente é, de novo, né, é para além da história do sexo, é sobre essa parentalidade, né, sobre essa provável desconexão que está acontecendo nesse casal. Porque, enfim, amamentar Uhum. não impede ninguém de transar, né? Você amamenta rapidinho, ainda mais criança grande, amamenta 2 minutos, dali a pouco, enfim, você não fica amamentando a criança em Uhum. livre demanda o dia todo. É diferente do recém-nascido, né, que exige mais Sim, tempo. Então, sim. amamentar E criança você grande não acha, perde Aline, nada, efetivamente, né? você acha que assim existe um momento em que assim, olha, realmente agora é importante você buscar ajuda, ajuda psicológica, ajuda do clínico, ou do ginecologista, ou da fisioterapia pélvica, sei lá. Existe um tempo em que assim, olha, se realmente não houve, porque né, a gente tem esse tempo do resguardo, que são os 30, 40 dias e tal, que não tem nada a ver realmente com o tempo mental para a retomada do relacionamento sexual. Mas também existiria um tempo máximo, assim, que realmente, olha, isso já virou uma questão, porque realmente você não houve vontade, não houve, ou não houve mais prazer e tal. Existe isso? Olha, eu acho que o tempo não é uma variável legal da gente usar, porque o que orienta a busca por tratamento, o que orienta a tratamento em sexualidade é o sofrimento, né? Então, eu acho que Uhum. é quando alguém ou alguém ou o casal começa a sofrer em relação a isso. Então, assim, se eu, mulher, espero que eu ia estar voltando a transar 10 dias depois e não tô, eu posso buscar tratamento hoje para lidar com isso. Ou se nós dois, enquanto casal, achamos que tá ok, 10 anos depois, também tá ok. Se o casal tá ok, sou eu que vou tratar. Isso é uma coisa muito Sim, importante verdade. também, né? Então, Sim, isso tá claro. lá nos nossos manuais. Se não tem sofrimento, não tem motivo para tratar. É a mesma base da gente Certo, não tratar gay, enfim. certo, Se a pessoa tá bem com a certo. história, tá bem. Então, eu acho que é importante a gente pensar que o sofrimento, no momento em que ele aparece, existe demanda. E aí, legal que tem um monte de consultora de amamentação, porque é quem vai estar na linha de frente, enfermeira, Uhum. obstetra, né, que vai estar ali naquela consulta dos 40 dias, mas às vezes vai ver essa mulher 6 meses depois. Então, assim, é alguém que pode ter isso em mente e pode talvez ter uma janela de oportunidade aí para trabalhar, para identificar e para, muito provavelmente, Encaminhar, né? para Fala um tratamento. pouco da. Eu queria que você aproveitasse esse gancho para falar um pouquinho da proposta da terapia cognitiva sexual, e, enfim, até para o pessoal que está aí poder ou procurar ou encaminhar, saber do que se trata, o que a gente tem hoje nessa gama de serviços aí para quem está com dificuldades nessa retomada. Fala um pouquinho. A terapia cognitiva sexual, ela é uma proposta de psicoterapia integrativa, ou seja, ela é da abordagem cognitivo comportamental, mas ela assim integra tudo que a gente tem de cientificamente validado, né, para trabalhar com as emoções, com a maneira como as pessoas pensam, com a maneira como elas se comportam, só que dentro de uma lógica da sexualidade que é uma lógica completamente diferente, né? Então, a gente tem um conhecimento profundo sobre como é que a questão da sexualidade acontece, sobre como é que a gente faz educação sexual, enfim, dessas pessoas, orienta como é que elas vão se comportar do ponto de vista sexual. A gente trabalha com essas crenças, então a gente estava aqui o tempo inteiro falando de crenças, né? De quando é normal, de quando não é. Então, tudo isso a gente trabalha, como é que o casal aprende a se comunicar, como é que reaprende um novo repertório sexual que funcione, como é que conversa sobre isso e chega a essa conclusão. Então, o foco do nosso trabalho é bem isso, né? Hoje em dia eu tenho o prazer de dizer que, graças a Deus, não sou só eu que trabalho com isso, então tem um monte de gente que trabalha com isso, né? Eu tenho um curso de Uhum. formação que é aberto para profissional de saúde, de forma geral, para profissional de educação também, de formação em terapia cognitiva sexual, que é à distância, né? Que foi uma iniciativa minha no meu pós-parto, enfim, que aí eu tive que parar de viajar, então eu resolvi transformar o curso que eu tinha presencial num curso à distância, e hoje em dia eu tenho Muito bom. mais de, sei lá, quase 2 centenas de alunos pelo Brasil inteiro. Então, tem um dispositivo que é um mapa da terapia cognitiva sexual. Quem entrar no meu site www.alinesardinha.com tem um monte de publicação científica sobre isso. Tem um monte de. Todas as minhas referências, todas as minhas publicações estão lá. E também você vai encontrar o mapa da terapia cognitiva sexual, que é uma lista de todo mundo que se formou comigo, né? Então, tem gente que atende online, tem gente no Brasil inteiro, tem gente fora do Brasil, enfim, não falta oportunidade de atendimento. Tem gente que cobra barato, tem gente que cobra caro, temos de um tudo, né? Ótimo. Então, Uhum.
Entra lá no site, procura, no Brasil inteiro tem, e se não tiver perto de você, tem gente que atende online. Então, não Isso é é por maravilhoso, falta né? de oportunidade. E a terapia cognitiva sexual, ela pode atender tanto o casal, a parceria, né, parcerias afetivas de todos os tipos, quanto a pessoa individualmente. Sim. Tem uma pessoa perguntando sobre qual é o seu site, acho que era importante você repetir, e alguém falando sobre lesão. www.alinesardinha.com. E sobre a lesão perineal grave, eu acho que alguém falou sobre isso, que talvez seja a questão da fisioterapeuta, né? Mas, enfim, talvez você possa falar um pouco mais sobre isso. Eu acho que é super importante, porque assim, a lesão perineal grave, ou, enfim, mesmo que ela não seja medicamente grave, grave para a mulher, né? Que está incômoda, que está ruim, que não está dando para voltar a fazer sexo, que ela achou que ficou feio, enfim, grave por uma série de motivos, é muito comum. Principalmente para quem sofre episiotomia. Né? Então, essas mulheres vão se beneficiar muito de, primeiro, entender que essa história dos 30 dias é muito improvável, que ela vai ter que reaprender a lidar com aquela vagina, que agora tem uma cicatriz, enfim. E que elas vão ter muito benefício, provavelmente, de ser pelo menos avaliado por um profissional de fisioterapia. Então, quando eu falo assim do bem-estar da mulher, eu acho que consultoria de amamentação tinha que ser para todo mundo tinha que ganhar esse presente, né? Então, assim, o que você dá para a puerta? Eu acho. Dá a consultoria de amamentação, nem que seja só para ela ganhar um abraço da consultora para dizer que tá tudo bem, né? Então, acho que, enfim, acho que serve para todo mundo. E eu acho que fisioterapia pélvica da mesma forma. Né? Então, se todo mundo puder, enfim, ir lá só para ver se está tudo bem, só para ganhar uma massagem no períneo, já está bastante bom. Né? Enfim, já. E pelo menos vai ativar. Isso, e a pessoa vai olhar para você e vai dizer assim: olha só, tô aqui vendo, tá tudo certo, pode penetrar, olha só, tô apertando aqui, tô apertando ali. Já não parece tratamento. Né? Já então, animou uma galera amanhã para fazer fisioterapia pélvica. Eu acho que são os carinhos para a mulher, sabe? Então, assim, acho que é olhar para si desse jeito, mais do que voltar para academia para fazer abdominal, na minha opinião. Ai, sem dúvida, sem dúvida. Não, muito importante. Olha, a gente está encerrando, porque está acabando aqui o tempo, então eu queria te agradecer, assim, do fundo do coração, imensamente, foi muito, muito bom. Eu acho que, de verdade, esse é um assunto que precisa ser mais falado, é muito tabu. Tabu também a questão do prazer na amamentação, que eu acho que isso, sim, de repente a gente podia voltar para falar sobre isso. Porque eu acho que é muito bom, é muito, né, enfim, é uma questão muito nebulosa para a maior parte das pessoas. E aí, acho que você tem uns segundinhos aí para se despedir também, para recomendar alguma coisa. Ah, pessoal, a live vai ficar gravada, fica gravada lá no meu perfil 24 horas, tá? Para quem perdeu o iniciozinho e tudo mais, mas tem um tempinho aí para você dar um recado, Aline, até eles cortarem a gente. Gente, olha, então, tudo meu, se vocês quiserem entrar em contato comigo, ver todas as minhas publicações, saber do curso, saber do mapa da terapia cognitiva sexual, www.alinesardinha.com, tá? Eu estou no Instagram, doutora Aline Sardinha, estou no Facebook, doutora Aline Sardinha, uma página no Facebook, e fiquem à vontade, eu acho que a gente aqui abriu uma caixa preta, né? Enfim, 1000 coisas vão aparecer, pode escrever para mim, pode mandar direct, pode mandar e-mail, enfim. Estamos aí, eu acho que quanto mais pessoas falam da questão da sexualidade, acho que a questão da sexualidade ela não é só do psicólogo, não é só do médico. Eu acho que quanto mais profissionais que tiverem contato com as pessoas puderem só perguntar da sexualidade, acho que já é uma grande coisa. Né? Então, um pouquinho que a gente aprende sobre sexualidade já faz uma grande diferença na vida das pessoas. Então é isso, estou à disposição e foi um prazer enorme, Bianca. Que bom, então. Beijo grande. Sexo é saúde, né? Tchau. Então vamos lá, vamos retomar. Obrigada para todos, boa noite. Vou deixar salvo se a Aline autorizar e eu não me enrolar aqui para gravar. Eu boto no YouTube também, mas eu converso com ela depois. Não, perfeito. Então maravilha. Tchau, boa noite, gente. Beijo. Beijos, Aline. Obrigada.